A minha mãe, ela falava isso, ela fez uma lavagem cerebral em mim. Ela me chamava de minha missionária. Desde criança. Minha missionária, minha missionária, minha missionária. No entanto, eu não queria. São duas coisas que eu não queria: ser missionária e ser esposa de pastor. E por quê? Eu acho que eu queria ter a minha vida para mim. Eu entendia e entendo até hoje que a vida ministerial, a tua vida não é tua. Você doa a tua vida totalmente. Mas fala no sentido de casamento? Não, ministério. Ministério mesmo. Ministério. E assim, querendo ou não, aquela época, a esposa do pastor era a mulher calada, a mulher sem nome. A igreja se agradava com aquela mulher quietinha, que cuidava da gravata e passava bem a camisa do pastor, né? Recebia visita, fazia comida. Recebia visita, fazia comida. Bacana isso, legal isso, mas a minha personalidade, o meu temperamento, você conhece muito bem, não é da esposa quietinha, né? Não é daquela esposa certa, corretamente ali, não fala. Nossa, que mulher, ela é uma bênção, ela não tem boca para nada. Quantas vezes eu vi isso? Que a esposa daquele pastor, ela era um amor, era uma santa de Deus, porque ela não tinha boca para nada. Agora, você falar isso para uma sanguínea com colérica é meio complicado, né? Então, eu não tinha esse sonho, até que um dia eu estava num culto, né? Como uma boa pentecostal, a gente acredita em revelação e profecia. Tinha um missionário na nossa igreja, o nome dele era Júnior, ele era um mestiço, e ele tinha vindo do Japão, era brasileiro, mas tinha vindo do Japão e estava fazendo alguns trabalhos e foi fazer na nossa igreja. E ele estava pregando, nada a ver sobre missão, nada a ver sobre isso. De repente ele parou e ele olhou para mim. Eu sempre sentei no primeiro banco, desde criança. Eu sempre sentei. A parte preferida minha do culto é a mensagem. Sério? Apesar que eu amo louvor, me interajo muito, mas sempre foi, desde pequena. Eu ficava assim, eu não gostava de cultinho. Quando falava que tinha cultinho para as crianças, eu não queria ir. Eu queria ouvir a pregação, né? E aí eu estava ali com meus 20 anos, 19, 20 anos, e esse pregador, ele parou e falou assim: você vai para o seminário. Eu nunca tinha ouvido isso. Você tem um chamado de Deus, Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um ministério. Mas ele usou a palavra seminário. Isso foi em 93. Em 94, eu me preparei para isso. Saí do meu emprego, eu trabalhava num caixa de uma loja de calçados. E aí eu peguei e fui. E me preparei. E quando já estava tudo pronto para ir... Mas se preparou como? Para ir para o seminário. E o que foi essa preparação? Mala, sair do emprego, se preparar psicologicamente e tal. Porque foi fácil ir? Você conseguiu decidir assim, de repente? Não. Ou teve um momento de você... será que eu vou? Será que eu não vou? Uma das coisas que eu sempre fui foi obediente à voz de Deus. Para mim não foi fácil ouvir isso. Mas como eu ouvi específico a palavra, porque eu falava assim, quando alguém falava assim, você tem que ir para o seminário, eu falava assim, para fazer a obra de Deus não precisa ir em seminário, não precisa ser pastor, não precisa ser... Meu argumento era esse. Então, como que aquele homem sabia do meu argumento? Era Deus falando. Porque o meu argumento era esse, não precisa fazer teologia, não precisa ir para seminário. Porque eu cantava no louvor. Olha que absurdo, aquele tempo, pessoas que cantam como eu cantava no louvor, né? E aí eu dava aula para as crianças na igreja, eu fazia evangelismo, eu distribuía folheto, a gente visitava. Amo a terceira idade, sempre me simpatizei com a terceira idade, eu visitava os velhos e aquelas coisas todas. Então eu falava, para que fazer seminário? Quando ele usou a palavra seminário, eu falei, pera lá, esse homem não pode saber dos meus argumentos. Ele não me conhece, né? Então, ele era de fora, eu nunca tinha visto. E ele usou a palavra seminário. Então, eu me preparei. Foi difícil, igual você falou, foi difícil, mas aquilo ali foi um martelo
na pedra. Só que Deus queria me tratar. Quando eu me preparei, Deus falou, agora não é a hora. O conselho da igreja falou que não era a hora. Aí eu falei, Senhor, e agora? Todo mundo sabe que eu vou. Deus esfregando, né, a carinha da gente. Já tinha pedido demissão já no serviço? Já tinha, mas a patroa pediu de novo a volta. Aí que bom que você não vai e volta. E aí eu peguei e voltei pro trabalho. E foi um ano que Deus trabalhou grandemente na minha vida. Foi um ano assim que Deus me esmiuçou. E eu não sabia o como, o porquê daquilo. E quando foi... E o que aconteceu? Primeiro foi que no trabalho da igreja, eu pensava que eu fazia muito. E naquele ano o pastor exigiu muito mais. Entendeu? Para que eu fosse reconhecida pelo presbitério com uma história melhor, né, de ministério. Mas eu achava que eu já fazia suficiente. Então, eu tive o pastor como um tutor mesmo, sabe? Eu tinha que ouvir, eu tinha que obedecer horário, tempo, dia, para estar ali, para estar realizando o que ele pedia. Então, e também eu tive muitas lutas no trabalho, eu tive muitas lutas familiares, né? Então, assim, conta pra nós enfermidade, meu pai ficou de cama, tinha um problema na coluna, ele era o sustentador, meu irmão ficou sustentando nós, né? Então, assim, foi um ano de crise financeira na minha casa. E o seminário, a gente tem que pagar um salário mínimo para você estar lá. É muito barato, porque você tem escola, água, luz, dormir, comida, né? Por um salário, né? Porque era interno, colégio interno. Então, assim, meu pai ficou doente, aí meu irmão sustentava, a minha irmã casou, entendeu? Aí tinha os gastos do casamento dela. Então, tinha muitas coisas. Então parecia que, assim, que foi funilando para eu ver assim que era ele mesmo que ia fazer, que não era eu. Que eram os momentos mais impróprios que ele iria me enviar. Aí a igreja assumiu minhas despesas, a minha igreja mãe me sustentou no seminário. Bacana. Né? Porque assim, eu não queria ir porque meu pai estava doente. Queria cuidar do pai. Porque eu queria ajudar também financeiramente em casa, né? Então, assim, aquela época, a gente trabalhava fora, a gente não pegava o salário e ia gastar com o que queria. A gente sempre perguntava, a nossa criação da década de 70, início de 80, os filhos ajudavam os pais. Hoje não, né? Além de nem trabalhar, né? Ainda dá despesa para os pais, né? Mas na cultura da época, a gente primeiro viu o que estava precisando em casa. Então, eu achava que o meu dinheiro somava, né? Então, para mim foi muito complicado.